Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais um exercício de equilíbrio químico. Dissolve-se uma quantidade de amônia suficiente em 5 litros de água a 25 graus Celsius para produzir uma solução de 0,0124 mol por litro de amônia. A solução é mantida até que atinja o equilíbrio. A análise de misturas em equilíbrio mostra que a concentração de OH- é de 4,64 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Calcule a constante de equilíbrio KEQ a 25 graus Celsius para a reação. E aqui temos a reação química, né? Que temos amônia aquosa mais água na forma líquida, formando o íon amônio mais o íon hidróxido. Então tá bom. Se vocês perceberem bem aqui nesse exercício, ele se divide em duas partes. Uma parte é antes do equilíbrio e a outra depois do equilíbrio. Observem bem, ó, essa parte inicial que ele fala assim, ó, que se dissolve uma quantidade de amônia suficiente, 5 litros de água, para produzir uma solução de 0,0124 mol por litro de amônia. Até aí, não falamos de equilíbrio. A solução é mantida até que atinja o equilíbrio. Pronto. Ou seja, o que a gente fez aqui antes era antes do equilíbrio. Agora, no equilíbrio, foi feita uma análise de misturas no equilíbrio que mostra que a concentração de OH- é 4,64 vezes 10 a menos 4 mol por litro no equilíbrio. Quando a gente pede para calcular a constante de equilíbrio, a gente está falando dos valores que estão no equilíbrio e não de valores fora do equilíbrio, ou seja, esse 0,0124 mol por litro, ele não vai entrar na constante de equilíbrio, porque ele foi um valor inicial. Como que a gente pode começar a pensar num exercício desse, né? A gente já vai montando constante de equilíbrio, o que a gente faz? Bom, eu tenho uma dica para vocês, já coloquei aqui numa folha, ó, uma tabela onde todos os exercícios de constante de equilíbrio, todos não, mas eu acho que a grande maioria, se você resolver por este método aqui, fica muito mais fácil, tá? Olha só, como que funciona? A gente coloca a equação química aqui em cima, essa equação que estava lá no final do nosso exercício, e colocamos, ó, início, variação e equilíbrio. No início, a gente vai colocar quais são as concentrações ou as pressões, dependendo se está em aquoso ou se está na forma gasosa, né? Das moléculas, das substâncias que a gente está utilizando aqui, né? Vamos colocar aqui as concentrações antes do equilíbrio, né? Que é no início, antes da reação começar. A variação, que é a quantidade que está reagindo dos nossos reagentes para formar os nossos produtos. E depois a gente coloca a quantidade que está no equilíbrio. E essas quantidades que estão no equilíbrio são as que serão importantes para a nossa constante de equilíbrio, tá bom? Que vai ser aqui o que o exercício nos pediu lá no final, olha só. Aqui o exercício está pedindo para calcular a constante de equilíbrio para a reação, que foi a reação que eu coloquei em cima daquela tabela lá, tá bom? Tá bom, e como que a gente vai utilizar essa tabela? Primeiro, ó, vamos olhar aqui um valor que a gente tem. 0,0124 mol por litro de amônia antes do equilíbrio, certo? Então a gente vem aqui na nossa tabela e coloca, ó, no início tinha 0,0124 mol por litro, vou tentar colocar aqui apertadinho aqui, ó, mol por litro de amônia antes do equilíbrio. De água, a gente vai desconsiderar a água aqui. Por quê? A água está na forma líquida. E a gente já, quando a gente estava preparando as constantes de equilíbrio nas videoaulas passadas, né, já expliquei por que líquido e sólido não entram nas constantes de equilíbrio. Como eles não entram na constante de equilíbrio que a gente vai utilizar depois dessa tabela, eu nem vou ter trabalho de mexer com as quantidades de água aqui no nosso exercício, tá bom? Então, não entra. Sempre que tiver líquido ou na forma sólida, você pode marcar um X
e você não vai utilizar ele na nossa tabela, tá? Tá, e quanto que a gente tinha do íon amônio e do íon hidróxido? A gente não tinha nada, 0 mol por litro de cada um dos dois. Mas por que 0 mol por litro? Bom, eles são produtos. Se a reação nem começou, como é que a gente vai ter produto? A reação tem que, no mínimo, começar para que a gente tenha alguma quantidade dos produtos, certo? Se ela não começou, isso aqui ainda é no início, só temos o reagente. Beleza. O exercício ele também diz para a gente que, olha só, lá no equilíbrio a gente tinha, olha, aqui ele fala, ó, que a concentração de OH- é de 4,64 vezes 10 a menos 4 mol por litro no equilíbrio, né? Olha aqui, no equilíbrio. Então a gente vem aqui na nossa tabela, ó, o OH- está aqui, ó, a gente vem no equilíbrio, tá? Nessa última linha aqui, e vamos colocar a quantidade que o exercício nos deu. 4,64 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Bom, se eu tenho 4,64 vezes 10 a menos 4 mol por litro de OH-, quanto eu devo ter do íon amônio? A mesma coisa, certo? 4,64 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Porque os coeficientes estequiométricos, ó, são os mesmos aqui. Então, a quantidade que é formada do íon hidróxido é a mesma quantidade que é formada do íon amônio. Vamos colocar aqui, 4,64 vezes 10 a menos 4 mol por litro do íon amônio. Tá bom, mas para ficar mais claro um pouco, ó, vou mostrar o seguinte. No início, pessoal, a gente tinha o que? NH3 e água, né? Vou colocar aqui, ó, NH3 mais, vou colocar água assim, ó, mais água. O nitrogênio ele tem um par de elétrons aqui e ele vai pegar um dos hidrogênios que tem na água aqui. Então ele vai formar o que? O NH4+, que é o íon amônio. NH4+. Ele ganhou um hidrogênio a mais, que era o hidrogênio que estava na água. E a Se água, você ó, gostou só vai dessa ficar essa videoaula, parte aqui, dá um OH. joinha e inscreva-se Essa no nosso parte canal. que vai gerar o nosso hidróxido, OH-. Cada amônio, cada íon amônio que é formado, a gente forma um íon hidróxido, certo? Mesma coisa, ó, é 1 para 1. Então, se aqui eu tinha 4,64 vezes 10 a menos 4 mol por litro de OH-, eu só posso ter 4,64 vezes 10 a menos 4 mol por litro de NH4+. Certinho? Bom, pessoal, então nós já sabemos quais são as quantidades de amônio e de hidróxido que temos aqui no equilíbrio. Qual que é a variação? A variação é o quanto mudou que a gente tinha no início para o que a gente tem no equilíbrio. Como nos produtos a gente tinha 0 mol por litro, tanto do amônio quanto do hidróxido, então a variação é de mais 4,64 vezes 10 a menos 4 para ambos, né? Então vamos colocar aqui, ó, vamos preencher o quadro. Mais 4 vezes 10 a menos 4. E aqui de novo, mais 4,64 vezes 10 a menos 4 mol por litro de cada um dos dois aqui. Bom, essa quantidade ela aumenta aqui nos produtos porque os produtos são formados. Nos reagentes, essa mesma quantidade ela vai ser retirada do reagente, no caso da amônia, né? Por que ela tem que ser retirada? Porque o reagente ele vai reagir, ou seja, ele vai diminuir aquela quantidade de reagente nessa mesma quantidade aqui, neste caso, né? Por que vai ser a mesma quantidade? Por que aqui vai ser menos 4,64 vezes 10 menos 4? Porque o coeficiente estequiométrico aqui, ó, da nossa equação é o mesmo. É 1 para 1 para 1 para 1. Quando a gente não coloca o coeficiente aqui na frente, vocês sabem que é 1, né? Então, se eu tenho um desse, um desse, um deste, um desse, cada uma molécula de amônia que reage forma uma molécula, ou melhor, um íon, né, amônio e um íon hidróxido. Então, a gente vai perder aqui, ou seja, vai reagir aqui
menos 4,64 vezes 10 a menos 4 mol por litro de amônia. Qual é a quantidade de amônia que a gente vai ter no equilíbrio? Aí a gente vai ter que tirar da quantidade inicial, que era 0,0124 mol por litro, essa quantidade aqui, e vamos ter a quantidade do equilíbrio, tá bom? Eu já fiz essa continha e vai dar 0,01193 mol por litro, tá bom? Agora eu tenho as quantidades de amônia no equilíbrio, do íon amônio no equilíbrio e do íon aqui do hidróxido no equilíbrio. Com essas quantidades, eu posso fazer a minha constante de equilíbrio. Como que se faz mesmo? Constante de equilíbrio K e Q é igual. Vou pegar as concentrações dos produtos, vou colocar aqui em cima, NH4 mais o NH4 mais aqui, vezes a concentração do OH-, que também está aqui nos produtos, né? Sobre os nossos reagentes. No caso aqui, só a amônia, que é o NH3. A água não vai entrar aqui por estar no estado líquido, tá bom? Então agora a gente vai substituir, os valores que a gente tem do íon amônio, do hidróxido e da amônia aqui nessa nossa expressão da constante do equilíbrio, tá? Então vamos colocar aqui, constante do equilíbrio é igual. Quanto de amônio eu tenho no equilíbrio? 4,64 vezes 10 a menos 4. Então vou colocar aqui 4,64 vezes 10 a menos 4. Vezes, quanto de hidróxido que eu tenho? A mesma quantidade, né? Então vamos colocar aqui de novo. 4,64 vezes 10 a menos 4. Sobre a quantidade que eu tenho de amônia, que é 0,01193. Tá certo. Agora, se vocês fizerem essa multiplicação aqui, ó, 4,64 vezes 10 a menos 4 vezes ele mesmo, vocês vão chegar neste valor aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Constante de equilíbrio é igual a 2,1529 vezes 10 a menos 7 sobre o 0,01193. Agora, divide esse valor por este valor aqui e vamos encontrar a constante de equilíbrio, K e Q aqui. Constante de equilíbrio vai ser 1,80 vezes 10 a menos 5. Constante de equilíbrio não tem unidade, né? É adimensional, então acabamos aqui. Tá aí o nosso exercício de constante do equilíbrio. Então encontramos a constante da amônia, certinho, pessoal? Eu aconselho vocês a sempre fazerem por este método aqui, utilizando essa tabela, tá? É um método aí bem interessante que vai ajudar vocês muito quando vocês estiverem resolvendo esse tipo de exercício de equilíbrio químico. Tá aí a nossa questão. E é isso daí, galera. Até a nossa próxima videoaula de Química Geral, tá bom? Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.